versículo 7. Você que pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, fique, no nome de Jesus. Provérbios, capítulo 3, verso 7. Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta, que nós vamos continuar lendo alguns versículos. Está escrito assim, Provérbios 3, 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vamos toda a igreja junto? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Coloque a mão à altura do seu coração. Espírito Santo, eu quero declarar os pensamentos e os sentimentos da tua igreja cativos da tua presença. Fique à vontade neste lugar, em o nome de Jesus. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam redirecionadas. Como eu já disse no início do culto, amanhã eles podem recomeçar uma nova vida. Amanhã eles podem fazer algo de diferente, que vão mudar o sentido da vida deles em o nome de Jesus. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, no nome de Jesus. O tema da mensagem é: para onde eu estou me conduzindo? Pode repetir comigo? Para onde eu estou me conduzindo? Sabe por quê, irmãos? Querendo ou não a gente aceitar, é a gente que conduz a vida para onde a gente quer ir, não é? Deus tem a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, mas nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Então, quem conduz a nossa vida somos nós. Se eu falar que eu vou para Belo Horizonte agora, Deus pode me proibir de ir, mas Ele vai me permitir ir mesmo estando errado. Se eu falar que vou para São Paulo, eu vou, para o Rio de Janeiro, eu vou. A não ser que Deus fala, eu vou pôr um anjo na sua frente, igual fez com Balaão e a jumenta, e você não vai passar dali. Mas do contrário, irmão, se eu falar agora que vou viajar, que vou para qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu vou, porque eu tenho a liberdade de fazer escolhas. Então, ao contrário do que a gente pensa, que são as pessoas que conduzem a nossa vida, não é. Ao contrário do que pensamos que são as circunstâncias que conduzem a nossa vida, não é. Eu tenho o direito de escolher para onde vou, o que faço, o que deixo de fazer. Quem concorda comigo, diga amém. Então a pergunta é, para onde eu estou conduzindo a minha vida? Hoje pela manhã, eu fui olhar um carro para meu irmão queria comprar um carro e o carro está aqui na cidade. Aí ele me mandou o telefone do dono do carro me mandou a localização para mim ir lá olhar o carro, se o carro era bom, se era ruim, se foi batido, se está bom de mecânica. Eu falei, tá bom, Clésio, eu vou lá para você. Peguei meu celular, abri a localização, dei uma olhada rapidinho, e pela localização que eu olhei, ficava ali perto do Mufato, ali perto aonde tira a carteira de motorista ali, eu tirava, eu não sei o nome, Caparrós ali, e eu pensei comigo, se é ali, eu vou até lá perto, e quando chegar lá perto, eu ligo o GPS e acho a casa. Entrei dentro do carro, já liguei o GPS, saí da minha casa, mas o GPS estava me mandando passar por aqui, passar por lá, para me chegar lá. E eu falei, não, eu não vou passar por ali. Já que é lá perto do Mufato, do Caparrós ali, eu vou pegar a avenida direto, o caminho é mais fácil, e eu vou chegar lá rapidinho. Peguei a avenida, irmãos, e fui indo. Mas toda hora que eu andava, o GPS mandava eu virar para a esquerda, e eu falei, não vou virar, eu vou reto. E eu fui indo, e quando eu cheguei quase lá na frente, o GPS continuava me mandando virar à esquerda.
E como eu não tinha localização, eu tive que fazer o quê? Eu vou ter que obedecer o GPS. E aí, irmãos, eu comecei a obedecer o GPS. Vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda. Irmão, sabe aonde que o carro estava? Numa das últimas ruas do Santo Antônio, lá do outro lado. Eu fui para cá, o carro estava para lá. Se eu tivesse seguido as orientações do GPS desde o início, eu teria ido direto na localização de onde o veículo estava. Só porque eu fiz a minha própria escolha, fui teimoso, porque eu não gosto de obedecer o GPS, eu fui teimoso, fiz a minha própria escolha, pensando que eu estava fazendo o atalho, mas na verdade esse atalho me custou caro, porque aí ficou 2 vezes mais longe de onde eu realmente teria que ir. Agora, quem escolheu desobedecer o GPS? Quem escolheu? Foi eu. Não foi o anjo, não foi o Espírito Santo, não tinha ninguém dentro do carro comigo para me culpar e falar, foi você que falou para mim ir. Não, irmãos, era eu, o carro e o GPS. E eu decidi desobedecer. Agora, irmãos, o que acontece? A Bíblia é o GPS do cristão. A palavra de Deus é o GPS do cristão. Só porque da mesma forma que eu fiz, desobedecendo o GPS, porque eu acreditava que o meu caminho era mais fácil, era mais rápido, era mais econômico, da mesma forma que eu desobedeci o GPS, irmãos, a maioria de nós desobedecemos o GPS chamado Palavra de Deus, que é a direção para a nossa vida, para todas as circunstâncias e situações da nossa vida. Por isso eu faço a pergunta novamente, para onde você está direcionando a sua vida? Sabe por quê, irmãos? Embora você tenha o GPS nas suas mãos, embora você tenha ele disponível na sua casa para você ler, estudar, buscar uma direção de Deus para a sua vida a hora que você precisar, numa grande maioria, irmãos, nós decidimos pela nossa própria força, capacidade e, entre aspas, pela nossa própria sabedoria. E aqui a Bíblia está dizendo o quê? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Porque infelizmente muitas das vezes nós achamos que somos capazes. Achamos que não precisamos de uma orientação da palavra de Deus. E preste atenção, irmãos, aqui eu não estou falando de uma revelação, eu não estou falando de uma profecia, eu não estou falando de uma palavra liberada sobre a sua vida, não, irmãos, eu estou falando de coisas simples, que é obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo para você não ser sábio aos seus próprios olhos. Por que eu decidi desobedecer o GPS? Porque eu achava que eu sabia um caminho mais perto, porque eu achava que eu iria chegar lá mais perto. Isso é ser sábio aos seus próprios olhos. O GPS já tinha a rota pronta, era só obedecer, era só seguir, mas eu não queria. Eu queria andar em uma direção aos meus próprios olhos. Irmãos, e eu quero frisar isso aqui, eu não estou falando de revelação, eu não estou falando de profecia, eu estou falando de você aprender a obedecer a palavra de Deus, em todas as circunstâncias e em todas as áreas da sua vida, porque a palavra de Deus, irmãos, é o GPS de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa, para a nossa família. Quem entende isso, diga amém. Repete comigo, a palavra de Deus é o GPS de Deus para a minha vida. Estes dias eu estava assistindo uma mensagem do nosso pastor Tiago Brunetti. Eu acredito que todos vocês conhecem ele. E ele estava contando, irmãos, que ele estava fazendo uma sociedade com um empresário milionário. Mas um dia, ele foi convidado para participar de uma festa que este então, suposto sócio dele, estava promovendo. E aí ele foi convidado para ir na festa. E ele foi na festa com a família dele. Quando ele chegou lá na festa, o que tinha lá, irmãos? Bebida à vontade. Todo mundo podia beber o que quisesse, a hora que quisesse, o tanto que quisesse.
Ele falou que era uma sociedade que podia render muito dinheiro para ele. Era uma sociedade que podia render muitos lucros para ele. Mas na hora que ele chegou e olhou o cara que seria o sócio dele, promovendo uma festa, dando bebida alcoólica, na mesma hora, ele eliminou a possibilidade de ter uma sociedade com aquele homem. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que nós não devemos fazer sociedade com jugo desigual. Ele abriu mão de uma sociedade, ele abriu mão de lucros milionários, ele abriu mão de, talvez, irmãos, ganhar muito mais dinheiro do que já ganha. Por quê? Porque ele olhou para a vida daquele homem, para a conduta daquele homem e disse: se este homem aprova bebida dentro da casa dele, numa festa que ele está promovendo, este homem não serve para andar junto comigo, porque ele não obedece os mesmos princípios do que eu obedeço. Então ele olhou para a palavra de Deus e olhou para a conduta daquele homem, e na mesma hora ele entendeu: não pode ser meu sócio. Quem foi o GPS dele? A palavra de Deus. Repete comigo: a palavra de Deus é o GPS da minha vida. E a Bíblia está dizendo: para que eu não seja sábio aos meus próprios olhos. Sabe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25? Que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque nós, irmãos, julgamos muito com aquilo que tem razão para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E muitas das vezes você fica julgando a sua vida pelos padrões humanos. Você fica julgando as suas decisões, as suas atitudes e as direções da sua vida por padrões humanos. Só porque, irmãos, olha o que a Bíblia diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Por quê, irmãos? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Você que está aqui hoje pode se considerar o homem mais sábio, a mulher mais sábia desta terra. Mas eu quero dizer para você que até a loucura de Deus é mais sábia do que a sua mais alta sabedoria. Aquele pastor foi sábio. Ele olhou para o princípio daquele cara que seria sócio dele e falou: esse não serve para andar junto comigo. Abriu mão de ganhar dinheiro, abriu mão de lucro, abriu mão de muita coisa. Por quê, irmãos? Porque ele simplesmente decidiu obedecer este GPS, chamado Palavra de Deus. Repete comigo: para onde eu estou direcionando a minha vida? Quem está com a sua Bíblia aberta, por favor, leia comigo Provérbios 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, tudo que você for fazer na sua vida, nunca cometa a loucura de desobedecer a palavra do Senhor pensando: eu vou desobedecer aqui, mas vai dar certo ali, porque não vai dar certo. Nunca quebre um princípio da palavra de Deus pensando que se você quebrar, vai dar certo. Nunca faça isso. Obedeça a palavra de Deus cegamente, indiferente de qual seja a circunstância ou situação da sua vida. Há poucos dias atrás eu disse aqui na igreja que uma jovem que eu a conheço há muitos anos, esperando pelo seu futuro Isaac, ela disse que o Isaac dela não precisa ser crente, só precisa ser um homem de caráter. Meninas e rapazes que estão aqui nesta noite, não cometa esta loucura, não quebre um princípio da palavra de Deus, porque no dia que o seu marido ou a sua esposa virar para você e falar: eu quero ir numa balada hoje, eu quero ir num barzinho,
eu quero cerveja dentro da minha casa. Aí você vai se lembrar que para casar com este homem ou com esta mulher, você quebrou um princípio da palavra de Deus. Pode ser bonito, pode ser bem formado, pode ter um bom salário, pode ser, irmãos, o Dom Juan, pode ser quem for, pode ser a princesa, pode ser quem for. Nunca quebre um princípio da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque até a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Não seja sábio aos teus próprios olhos, não negligencie a palavra de Deus pensando que vai dar certo, porque não vai dar. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela tem uma resposta para cada situação e circunstância, irmãos, da nossa vida. Ou seja, tudo que você for fazer na sua vida, seja pequeno ou grande, consulte a palavra de Deus, porque ela é o GPS da sua vida. Não caia na loucura de se considerar sábio a tal ponto de não precisar de considerar a palavra de Deus. Não faça isso, porque você pode pegar uma rota chamada atalho, que vai te custar muito depois. Você pode pegar uma rota chamada atalho, que vai te levar a um lugar de muitos buracos, de muitos perigos, de muitas armadilhas, de muitas ciladas, de muitos prejuízos. Então, meu querido, seja para a sua vida sentimental, para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial, seja para o seu casamento, seja para qualquer área da sua vida, não despreze a palavra de Deus, mas guarde os mandamentos do Senhor dentro do seu coração. Pastor, mas eu vou perder a oportunidade da minha vida. Não, você não está perdendo nada, porque nós nunca perdemos em obedecer a palavra de Deus. Quem aqui entende isso, diga amém. Pastor, mas eu vou perder a oportunidade. Se esta oportunidade passar, eu posso nunca mais ter outra. Se você tem que desobedecer a palavra de Deus, não é oportunidade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não tenta ninguém com o mal. Quem aqui entendeu isso, diga amém. Igual o pastor que estava namorando com a irmãzinha e falou que Deus falou para ele que ele podia ter uma relação sexual com a menina antes do casamento, porque Deus estava esperando ele lá na frente. O casamento começou errado, terminou errado. Nunca desobedeça a um princípio da palavra pensando que você vai se dar bem. Nunca, 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 nunca. Nunca. Olha o que está escrito: filho meu, não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Agora olha o versículo número 2: porque eles te aumentarão os teus anos de vida e te acrescentarão paz. Obedecer a palavra vai aumentar os nossos anos de vida, mas não são só anos de vida, irmãos, são anos de vida com paz. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra, nós caímos em tribulação. Quem concorda, por favor, diga amém. Todas as vezes que você desobedece a palavra, você cai em tribulação. Pode até demorar alguns dias, mas cai. Mais cedo ou mais tarde, talvez nos primeiros dias, parece que está uma bênção, né, irmãos? Nos primeiros dias está uma bênção, está dando tudo certo, mas daqui 30 dias chega a fatura enviada pelo diabo. Você caiu no meu laço, você desobedeceu a palavra, você quebrou um princípio da palavra. Irmãos, pode ter certeza que desobedecer a palavra de Deus vai dar errado mais cedo ou mais tarde. Por isso, guarde a palavra de Deus no seu coração, porque isto vai te acrescentar anos de vida e paz. Eu me lembro de uma vez que Davi resolveu ir para uma guerra sem consultar a Deus. Ele estava habitando na cidade de Ziclaque,
e ele foi ajudar os filisteus a vencer uma batalha, mas ele simplesmente juntou os seus homens e foi embora. Deixou a cidade descoberta, desprotegida. 1 Samuel capítulo 30, e ele foi para aquela batalha. Não, eu vou lá ajudar os filisteus. Ele não orou, ele não consultou a Deus, ele foi lá, irmãos. Mas quando ele voltou para a cidade, os amalequitas haviam destruído, saqueado a cidade, colocado fogo nela. Os amalequitas haviam levado as esposas e os filhos de todos eles cativos. Aí Davi chegou na cidade de Ziclague. Quando viu a cidade toda queimada, sabe o que ele fez? Foi chorar. Foi chorar. Repete assim comigo, irmãos. Na hora que a fatura chega, não adianta chorar. Quem entendeu isso, diga amém. Irmãos, na hora que a fatura chega, não adianta chorar. Davi foi, não consultou, não perguntou, simplesmente foi. Eu vou lá guerrear, vou lá dar umas espadadas, matar um pouco de gente. Na hora que voltou, a cidade dele estava queimada, toda saqueada. Perdeu as esposas, os filhos, depois choraram bastante, consultaram o Senhor. Senhor, e agora, nós podemos ir lá? Aí o Senhor falou, pode ir, eu vou dar de volta para vocês a esposa, os filhos de vocês, só porque deixou para consultar depois do prejuízo. E é exatamente assim que a gente faz. Primeiro a gente faz as lambuzeiras. Aí depois que a gente faz as lambuzeiras, a gente fala, Deus, o Senhor está comigo. Deus, o Senhor vai me ajudar. Aí o que Deus faz, irmãos? Por causa da sua infinita misericórdia, vai lá e nos ajuda novamente. Só porque a gente vai lá e faz a mesma coisa de novo. Repete assim comigo, irmãos, é melhor consultar antes. Amém, irmãos? É melhor consultar o GPS antes. Busque direção antes, fale com Deus antes, ore antes, busque antes. Irmãos, porque depois que a lambuzeira foi feita, você pode até chorar, mas não vai adiantar mais. Agora você vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ter que consertar o que está estragado. A Bíblia diz que guardar os mandamentos vai nos acrescentar anos de vida e paz. Quem aqui quer paz para a sua vida? Só você obedecer a palavra que você vai viver em paz. Irmãos, olha o que Tiago disse. De onde vêm as vossas guerras e contendas? Não vem de vocês guerrearem entre vós mesmos, por causa dos vossos próprios prazeres? 90% das nossas guerras não é culpa do diabo. 90% das nossas guerras é porque nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Repete comigo, 90% das minhas guerras é desobediência ao GPS. Abra comigo em Tiago 4:1, vamos ler lá para ficar bem bonito o negócio. Tiago 4:1. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disso, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam. Repete comigo, as minhas guerras são consequências dos meus prazeres. O que está escrito no versículo 2? Cobiçais, mas nada tendes, matais, invejais, mas não podeis obter o que desejais, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. O que está escrito no 3, irmãos? Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. De onde que vêm as nossas guerras, irmãos? Dos nossos prazeres, das nossas vontades.
E aí, para satisfazer os nossos desejos e prazeres, o que a gente faz, irmãos? Desobedece. Para satisfazer prazeres, vontades, a gente desobedece. Aí entra na guerra. Só porque se eu obedecer a palavra, o Senhor vai me acrescentar anos de vida e paz. Quem aqui quer paz para a sua vida, diga amém. Quem quer muitos anos de paz e alegria, diga glória a Deus. Só obedecer a palavra. Não quebre princípio da palavra. Não faça como Davi, que depois que derramou o leite todo, foi consultar a Deus. Mas a cidade já estava queimada, destruída. Consulte antes, é melhor. Quem concorda comigo, diga amém. Volta comigo lá em Provérbios, por favor, capítulo 3. Capítulo 3, verso 4. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Quem obedece à palavra encontrará graça aos olhos de Deus e dos homens. Irmãos, eu já briguei com GPS tantas vezes. Nossa, Pai. Ixi, como eu já briguei com GPS. Não adiantou nada. Eu não conheço Belo Horizonte, irmãos. Eu morei em Santa Luzia. Eu ia em Belo Horizonte de vez em quando. Eu chego lá em Belo Horizonte, dá um congestionamento, eu quero brigar com o GPS, eu quero pegar a minha rota. Daqui a pouco, irmãos, eu estou dentro de uma favela. Minha família toda com medo. Meu Deus, e agora? Para onde nós estamos indo? Tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Tudo na vida tem a hora certa. Basta somente aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Estava lá em Belo Horizonte, um engarrafamento terrível. E eu falei, eu não vou ficar atrás desse engarrafamento. Entrei numa marginal e estou cortando, achando que eu vou sair lá na frente, que eu vou ganhar um monte de tempo. Daqui a pouco, irmãos, eu comecei a entrar para dentro da cidade. Daqui a pouco eu estava em Contagem. Daqui a pouco eu estava em Betim. Daqui a pouco eu estava desesperado da minha vida. Na hora que chegou lá na rodovia, lá na frente, o mesmo caminhão que estava na minha frente, na hora que eu saí da rodovia, eu entrei atrás dele de novo. Podia ter ficado quietinho ali na pista, tranquilo. Mas é cabeçudo, é teimoso, gosta de fazer do próprio jeito. Arrumei tribulação, passei medo, passei nervoso em mim, na minha esposa, nos meus filhos, pastor Elias, todo mundo ficou bravo comigo. Se eu tivesse ficado no lugar certo, obedecendo o GPS, eu teria feito uma viagem em paz, mesmo com engarrafamento. Mas não, sabe de tudo, não sabe? Então vai. Sabe de tudo, você acha que conhece tudo, então vai. Só depois não culpe a Deus. Sabe de tudo, desobedece a palavra, mas depois não culpe a Deus. Porque está escrito que se eu obedecer, eu terei anos de vida e paz, e eu vou achar graça aos olhos de Deus. Ninguém gosta de filho de desobediente, só porque nós gostamos de ser filhos desobedientes. Ninguém gosta de filho desobediente, mas nós gostamos de sermos filhos desobedientes. Por que será, né? Versículo número 5, o que está escrito? Confia no Senhor de todo o teu coração,
e não te firme no teu próprio entendimento. Se Deus está falando com você, se a palavra de Deus está falando com você, confia no Senhor de todo o teu entendimento. Confia no Senhor. Obedecer a palavra, irmãos, nunca vai dar errado. Repete comigo, obedecer a palavra nunca vai dar errado. Irmãos, é impressionante, você está aqui hoje em São José do Rio Preto. Se você colocar um endereço lá no Rio de Janeiro, o GPS vai te levar lá. Se você colocar um endereço lá na Bahia, o GPS vai te levar lá. Se você obedecer esta palavra, você será conduzido às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e você vai chegar lá no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Sua vida sentimental vai chegar lá, sua vida financeira vai chegar lá, seu ministério vai chegar lá, sua família vai chegar lá. Meu querido, se nós obedecermos a palavra de Deus, pode confiar que nós iremos chegar aonde o Senhor tem para nós, o melhor lugar, a vontade dEle, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Se nós obedecermos a palavra, pode ter certeza, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Uma outra vez eu estava vindo de São Paulo para cá, ou melhor, de São Paulo para Belo Horizonte. E aí falou, vire à direita. Eu falei, não vou virar não. Olha, você vem, então para que tem GPS? E o GPS está, retorna. Eu falei, não vou retornar, retorna, não vou retornar. Irmãos, daqui a pouco, sabe onde que eu estava? Dentro de Campos do Jordão. Você sabe quantos quilômetros a mais eu andei na minha viagem? 400 quilômetros. 400 quilômetros a mais. Quem gosta de desobedecer o GPS, tem testemunho para contar de vez em quando, tá vendo? Fiquei perdido no meio de um mato de noite. Olha o nome da estrada, entra na estrada do boiadeiro agora. E na hora que eu entrava na estrada do boiadeiro, irmãos, não era asfalto, era calçamento de pedra. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Daqui a pouco, irmãos, pegue a estrada, não sei o que tem, era estrada de terra, irmãos. E eu 10 horas da noite, andando, perdido no meio de um mato, não via ninguém. Mas por que que isso aconteceu, pastor? Porque você desobedeceu o GPS. Aí, irmãos, eu tinha que chegar em Belo Horizonte. Quando eu vi que eu não conseguia chegar de jeito nenhum, porque eu nunca chegava em lugar nenhum, eu liguei para o pastor Ronaldo. Falei, pastor Ronaldo, pega essa Bíblia aqui, pega ela. Fala assim, se Deus falou, pode obedecer, eu vou chegar lá. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. Se Deus falou por meio da palavra dEle, pode obedecer que você será feliz na sua vida sentimental, financeira, profissional, espiritual, ministerial. Você será feliz. Se Deus falou, pode obedecer, porque você vai chegar lá no nome de Jesus. Pare de desobedecer a palavra de Deus. E se você obedecer, você vai chegar na eternidade. Porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. Obedeça a palavra de Deus, meu querido. Versículo número 5. Virou a folha aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, pode ser a sua Bíblia online, pode ser, mas coloca ela aqui, ó. E fala assim, eu preciso confiar nela. Eu preciso confiar nela. Quem entendeu, diga amém. Irmão, só obedece a palavra quem confia nela. Pastor, mas esse negócio não vai dar certo de jeito nenhum. A sabedoria de Deus é mais louca. Não, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Pode confiar no Senhor. O homem mais sábio da terra, Salomão, disse,
no final da sua vida, a conclusão de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Obedece a palavra, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Versículo número 6, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Ah, queridos, aqui a corda aperta. Reconhecer ele em todos os meus caminhos, todos os meus caminhos, não é em uma área só da minha vida, é em todas as áreas da minha vida. Repete comigo: para onde eu estou me conduzindo? Para uma vida de vitória? Vamos lá? Para uma vida de vitória? Ou para uma vida de derrota? Para onde eu estou me conduzindo? Reconhece-o em todos os seus caminhos. Ah não, pastor, aqui, deixa comigo, aqui eu já entendo do assunto. Será que você entende mesmo? Pastor, aqui eu já sou expert, que eu já sei, pode deixar comigo, tá? Será que é verdade, irmãos? Não é não. Aí a gente tenta mais uma vez, e o que acontece, irmãos? Quebra a cara de novo. Erra de novo. Repete comigo: em todos os caminhos, em todas as áreas da minha vida. O que está escrito aí? Ele endireitará as nossas veredas ou os nossos caminhos. Preste atenção. Sabe por que a sua vida ainda não foi transformada por completo? Porque você ainda não reconheceu ele em todos os seus caminhos. Existem áreas da sua vida que você não deixou Deus tocar até hoje. Existem áreas da sua vida que você continua insistindo em fazer do seu jeito até hoje. E vai continuar dando errado, enquanto você não deixar Deus endireitar as suas veredas. Existem áreas da nossa vida que ainda não deram certo, porque a gente ainda não deixou Deus trabalhar. Reconhece-o em todos os seus caminhos, ou em todas as suas veredas. Graças a Deus, muita coisa já foi mudada, muita coisa já foi transformada nas nossas vidas. Nós não somos mais os mesmos, nem de longe somos mais os mesmos. Quem pode dar glória a Deus por isso, diga amém? Mas nesta noite eu quero te convidar para reconhecer o Senhor, reconhecer que Ele tem o melhor para a sua vida, exatamente aonde você ainda não deixou Ele trabalhar. Porque nas outras áreas, graças a Deus, você já deixou. Mas aonde você ainda não deixou? Quem sabe você aceita o convite de falar: não, Deus, vou parar de brigar com o Senhor. O Senhor tem o melhor para a minha vida. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós conhecemos o hoje, Deus conhece o amanhã. Quem sabe hoje vai ser a noite da sua vitória, e você vai dizer para você mesmo: eu vou parar de brigar com Deus nesta área da minha vida, que eu vou parar. A palavra está me direcionando, a palavra está falando comigo, mas eu não quero. Quem sabe vai ser a última noite, a última semana, a última segunda-feira, que você vai começar uma coisa errada na sua vida. Mas você vai falar: Deus, eu já deixei o Senhor me libertar da droga, do vício, da prostituição. Eu já deixei o Senhor me libertar, graças a Deus por isso. Mas hoje eu vou deixar o Senhor endireitar essa vereda da minha vida aqui.
Hoje eu vou deixar o Senhor endireitar esse meu caminho. A partir de hoje vai ser consertado no nome de Jesus. Pastor Elias diz que tem um ditado no mundo: pau que nasce torto, morre torto. Com Jesus, ditado do pastor Elias, pau que cai na mão do carpinteiro chamado Jesus é consertado, é aplainado. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Pastor, mas o senhor já mora em Rio Preto 15 anos. Pegou a rota errada? Peguei. Pastor, no dia que o senhor estiver voltando de São Paulo agora, o senhor vai desobedecer o GPS? De jeito nenhum. No dia que o senhor tiver em um engarrafamento dentro de Belo Horizonte, o senhor vai pegar uma via paralela? De jeito nenhum, irmãos. Por quê, pastor Sérgio? Porque é ruim demais, irmãos. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. Olha que coisa mais linda. E Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai endireitar os nossos caminhos. Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai nos guiar mansamente às águas tranquilas. Ele vai refrigerar nossa alma por amor do seu nome. Ele vai nos levar a pastos, o que, irmãos? Verdejantes. Reconhece o Senhor na área da sua vida que você ainda não deixou Deus mexer. Quebranta esse coraçãozinho aí. O Espírito Santo quer entrar, Ele quer trabalhar, Ele quer aplainar aquilo que ainda está torto. Ele quer mudar a história da sua vida. Para de brigar com Deus, para de endurecer o seu coração para Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Repete assim comigo, irmãos, hoje eu tenho essa oportunidade. Versículo 6, leia junto comigo aí, por favor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Agora, olha o versículo 8, eu quero terminar aqui. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Repete comigo, obedecer a Deus traz saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Sabia que hoje você vai no médico? E tudo que você vai no médico, sabe qual que é a resposta dos médicos agora? É ansiedade. Ah, eu estou com gastrite, ansiedade. O Ítalo estava com uma dor no estômago, tomou os remédios mais fortes que podiam tomar para tirar a dor do estômago, não melhorou. Foi lá no Carlinho da farmácia, falou, eu estou com uma dor que nada tira. O médico falou para ele, o médico não, o Carlinho, isso é ansiedade. Sabia que depressão, numa grande maioria, é gerada por ansiedade? Problemas de estômagos são gerados por ansiedade. Você sabia que câncer é gerado por ansiedade? Você sabia que problemas musculares são gerados por ansiedade? Você sabia que dores nos ossos são gerados por ansiedade? Só porque a Bíblia está falando que se você obedecer a Deus, isso será saúde para os teus ossos e refrigério para a tua medula. Obedecer a palavra de Deus traz saúde para o corpo. Obedecer a palavra de Deus traz saúde para a alma. Obedecer a palavra de Deus traz saúde para o espírito. Minha mãezinha quase ficou paralítica em uma cama. Ela não dava conta de tirar roupa para ir no banheiro. Alguém tinha que tirar as roupas dela para ela tomar banho. Alguém tinha que levantar ela de uma cama. Alguém tinha que levantar ela de um sofá.
Ela deitava na cama e ficava com o celular do lado. Na hora que ela queria levantar da cama, ligava para o meu irmão ou para a minha irmã ir lá levantar ela. Aí ela levantava, ia no banheiro, bebia água, fazia alguma coisa, deitava aí, na hora que levantava de novo, alguém tinha que levantar minha mãe de novo, ela tinha que ligar para outra pessoa e ir lá levantar ela. Tomou tudo que é anti-inflamatório, tudo que é remédio, tudo que é injeção, tudo que você pode imaginar na sua vida. Quando ela apresentou os remédios dela para um especialista de dor, e o médico perguntou para ela: nenhum destes remédios aqui tiraram as suas dores? Ela respondeu: não, dói, como se tivesse uma faca dentro dos meus ossos e torcendo a faca lá dentro. O médico falou assim para ela: se nenhum destes remédios tiraram as dores da senhora, o problema da senhora não é inflamação, não é reumatismo, não é artrose, não é bico de papagaio, o problema da senhora é emocional. Receitou antidepressivo para minha mãe. As dores acabaram. Obedecer a palavra traz saúde para os ossos, refrigério para a medula. Acrescentarão dias de vida e paz. Por favor, quem dirige aqui e fica perdido no trânsito porque desobedeceu o GPS ou não, fica nervoso? Levante a mão, por favor. Todos nós ficamos, irmãos. Ninguém gosta de andar perdido. Eu quero que você repita para você mesmo nessa noite. Repete assim comigo: eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a minha sabedoria. Deus sabe o que está falando por meio da sua palavra. Irmãos, e com esta palavra, com mais um testemunho do pastor Sérgio, desobedecendo o GPS, você pode livrar sua alma de sofrimento, você pode livrar sua alma de angústia, de percas, de decepções. Como, pastor? Obedecendo o GPS, chamado Palavra de Deus. Amém? Fique sobre os seus pés.